E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Aliadas com Ali Clem. Hoje com um tema lindo demais, que é sobre o sonho de ser mãe. O sonho de ser mãe em suas mais variadas possibilidades. E para falar sobre isso hoje, a gente está aqui com a Sinara Dutra, promotora de Justiça da Infância e da Juventude. Estamos com a Simone Machello, que é médica especialista na área de reprodução humana. E a Karina Steiger, bem como mãe, né? E também idealizadora do projeto Nós Tentantes. E a razão, meninas, de vocês estarem aqui hoje é que a gente sabe que o sonho da grande parte das mulheres é ser mãe e muitas vezes o caminho não é fácil, há muitas frustrações, mas há meios, né, alternativas e no final das contas é possível ser mãe, sim, de várias formas. Mas Karina, tu que passou por esse trajeto, toda essa jornada de realização e encontrou uma forma ainda bastante desconhecida que é óvulo doação e acabou, inclusive, tomando uma bandeira aí de auxiliar outros casais. Como é que tu passou por esse período todo? Como é que tu olha, olhando agora em retrospecto, né? Tudo que aconteceu. Tantas coisas, né, Ali? Obrigada pelo convite. Mais uma vez a gente está tendo a oportunidade de falar sobre todas as formas de gerar amor aqui no teu programa. Isso é maravilhoso. Bom, eu fui mãe aos 44 anos, né? Uma mãe assim, mais com idade avançada, né? Nós tivemos essa vontade latente mais tarde, eu e o Pedro. Foi com 40 anos que eu realmente decidi que eu queria ser mãe. Não tinha congelado meus óvulos, então a gente passou por uma trajetória de 4 anos, né? Quase 4 anos e meio, na verdade, uma trajetória bem longa, silenciosa, em tempos de escassez de informação, né? Diferente de hoje que estamos aqui falando, temos enfim, webinars e lives. Na minha época eu não tinha com quem conversar, né? Ninguém dizia eu sou uma mãe receptora de óvulos, nem sabiam nem o que era isso. Pois é, o que é isso, né? Então eu vou agora contar um pouquinho como que foi. Eu sou uma mãe através de ovodoação ou como se chama também ovorecepção, né? Porque eu, como falei, com 40 anos decidi ser mamãe e a gente sabe que os óvulos eles envelhecem no decorrer da nossa vida, né? A gente nasce com um númerozinho e vai, né, ficando escasso no decorrer dos anos, ao longo da vida. Então, eu já tinha passado por uma trajetória de todas as possibilidades anteriores, desde o coito programado, através de indução com medicação, fiz 2 FIVs com os próprios óvulos e acabei que o meu médico chegou para mim e me apresentou a ovodoação. Então, assim, é a forma como o Papai do Céu me trouxe o meu Henrico, né? E, claro, a gente tem que elaborar vários lutos, né, Ali? Porque essa caminhada é muito silenciosa, como eu falei anteriormente, ela é difícil. Só que a gente, com informação, a gente, consequentemente, tem aceitação para todo esse processo. E não só para a ovodoação, como a embriodoação, como outras formas de gerar amor, como eu chamo muito lá no Nós Tentantes Projeto de Vida. Então, através dessa minha história, nós resolvemos, há 3 anos atrás, ajudar outras famílias a entender todo esse processo, a trazer informações e esclarecimentos para a jornada das famílias tentantes, como nós chamamos, né? Então, é um projeto que cresceu muito, principalmente na pandemia, né? E hoje nós estamos com um site bem completo, que é o Nós Tentantes Projeto de Vida.com.br. Ajudamos centenas de pessoas a construírem suas famílias através, mais uma vez falando, de todas as formas de gerar amor. É que eu acho que é muito importante essa troca, porque as pessoas aí não se sentem sozinhas. Tu mencionou que é uma caminhada solitária, mas silenciosa, mas saber que muitas pessoas passam por isso e talvez até hoje mais pessoas pela demora em decidir ter filho, né, Simone? Tu que está diretamente envolvida com reprodução humana, as mulheres estão deixando para depois, acham que não vai acontecer consigo de não conseguir engravidar. E aí, o que faz? Quais são as melhores alternativas desde o congelamento de óvulos para garantir que no final se consiga engravidar? Como tu disseste, né, Ali, no início, a maternidade continua sendo um projeto para a maioria das mulheres, né? Só que a mulher mudou muito o perfil social dela. Ela tem hoje
E, além da maternidade, uma série de outros projetos, né? Profissionais, enfim, etc. E a maternidade acabou ficando para mais tarde. Só que a mulher, ela lida com uma limitação biológica, né? Como a Karina já falou, a gente nasce com um número limitado de óvulos e esse número um dia vai acabar para todas nós. Além dessa questão numérica de óvulos, né, tem uma questão de qualidade do óvulo, que a gente está falando, uma qualidade genética do óvulo. Às vezes chega num ponto que ainda tem, mas a gente já perdeu a capacidade de formar um óvulo saudável. Isso a gente vê principalmente depois dos 40 anos de idade. Ali que tem o grande baque, assim, em relação à capacidade reprodutiva na mulher. Porque nesse caso, idade faz diferença. Faz diferença. Né? A gente luta Sem contra, dúvida. Pode arrumar as rugas, pode umas... Isso aí tem que fazer. Quantidade são diferentes. Exatamente, exatamente. Agora a gente fala muito em maternidade e pensa automaticamente na gestação, mas a gente tem uma realidade, né, Sinara, no Brasil, com milhares de crianças que estão esperando pelo sonho, aí eu chego a me arrepiar, assim, pelo sonho de ter uma família e de poder chamar alguém de mãe ou de pai. Então, tu que tá à frente da vara da infância e da juventude, como é que Ali, eu faço inspeções rotineiramente em todas as casas de acolhimento. Aqui em Porto Alegre são 71 casas lares e abrigos. Uma população de 730 crianças de 0 a adolescentes de 18 incompletos. E sempre que eu entro é igual. Doutora, quando é que eu volto para casa? Doutora, quando é que eu vou ter minha mãe? Me consegue uma mãe? Eu fico assim, então, assim, com vontade de botar elas todas aqui, sabe? Ali, eu sou mãe. Eu tenho 2 meninas, a Juliana com 20, a Sabrina com 17, que são, assim, os amores da minha vida. A gente que é mãe sabe a importância, a transformação, o quanto é maravilhoso a maternidade. Não importa a forma. Não importa a forma, não importa se vai ser meu óvulo, se vai ser um óvulo doado, se vai ser por adoção. O importante é o amor. É o amor, é a família. E aqui no Brasil são 30 mil crianças, aproximadamente 30 mil crianças e adolescentes institucionalizados, todos sonhando com uma família. Desses eu tenho em torno de 10%, um pouco menos, aptos à adoção. Se falarmos Porto Alegre, eu tenho 100 crianças hoje que sonham. O que é apto à adoção? Apto à adoção. A criança está numa situação de risco, é acionado o conselho tutelar, a criança está em uma situação gravíssima, o juiz determina a retirada da família de origem, ou é órfão, né? Mas é um número muito pequeno de órfãos. Então o juiz determina a colocação num local de proteção, abrigo ou casalar. Temos aqui em Porto Alegre família acolhedora, isso é super legal e depois, num outro momento, a gente pode falar, né? Quem se interessar, abrigo João Paulo II, ou me procure na Promotoria da Infância. Ao invés da criança ir para um abrigo, ir para uma casalar, que é uma instituição, vai para uma família, pelo tempo que o juiz precisa para decidir se ela volta para sua família de origem ou se ela vai para adoção. Aqui em Porto Alegre, eu tenho só em Porto Alegre um pouquinho mais de 100 crianças e adolescentes que querem muito uma família. Daí alguém vai me dizer... Tá, mas e o tempo de demora? E quanto isso depende implica, do perfil, né? É exatamente isso, Karina, depende do perfil. Se eu quiser adotar uma criança com mais de 6 anos de idade, porque todos querem adotar crianças com menos de 6 anos de idade. Então, com mais idade não é problema, o problema é o recém-nascido. O problema... É que aí dá para entender, de certa forma, e talvez esse seja um dos grandes dilemas, dificuldades que a gente tem, porque quando a pessoa quer ser mãe, quando eu falo aqui, gente, é mãe e pai, né? A gente sabe também que tem casais de 2 pais e eu tô falando do amor. Mas muitas vezes tem aquela sensação de que eu quero ter algo que é meu, que veio de mim e que eu crio desde o início. E aí, Karina, eu te pergunto, porque isso é uma parede que tu teve que derrubar, provavelmente consigo, de este óvulo não é meu, né? Não é uma parte de mim. Como é que tu desconstruiu isso? Pois é. Eu falo com muitas tentantes, né, Ali? Essa é uma pergunta muito frequente, né? Comigo aconteceu um pouquinho diferente, tá? Porque como eu já tinha 43 anos e eu já tinha esgotado todas as minhas possibilidades... Quantos anos tu tentou? 4 anos, né? 4 anos e pouquinho. Mas como eu já tinha esgotado as minhas possibilidades com os meus óvulos próprios, 2 tentativas, 4 embriões inseridos na primeira tentativa e 3 na segunda. A lei ainda permitia esse número. Então, assim, eu já estava... achando óvulo, quando a ovodoação chegou na minha vida e da do Pedro, eu olhei a ovorecepção com olhos de gratidão,
Por quê? Porque eu já não tinha mais outras possibilidades a não ser a adoção, que para mim é maravilhosa essa forma de gerar amor. Só que eu, Karina, ainda tinha essa possibilidade de ser esgotada porque eu queria o barrigão, eu queria gerar, eu queria ter os chutinhos, eu gostaria de tentar ainda, né? E graças a Deus eu consegui. Mas assim, eu poderia não ter conseguido, né? E eu ainda quero um outro segundo filho, então talvez eu ainda vá para esse caminho da adoção, entende? Porque eu gostaria e tal. Então, e eu e o Pedro, a gente é muito aberto a essas formas de gerar amor. Então, assim, naquela época, Ali, eu tive um luto a viver, vivenciei um luto do DNA, não vou te dizer que não, mas ele foi muito curto. Eu sempre digo que pior do que ter um beta-HCG positivo, né, assim, tu transferiu o embrião, não engravidou, é quando tu tem aquele beta-HCG e de repente ele não tá mais, né, desaparece. Ainda que tenha sido só um número, né, que tu olhou ali no testezinho, para qualquer mulher, né, que tá querendo engravidar, quando tu pega o teste positivo, aquela criança já Simone, existe. eu tive uma gravidez anaembrionária entre um filho e outro, ou seja, não tinha bebê, né? Seria supostamente fácil de... Foi horrível. Eu fico imaginando que uma mulher que passa por um aborto mesmo não sofreu. Então imagino. A gente sai da transferência grávida, né? Sim, exatamente. Vamos combinar. Com a mão na barriga já. Segurando. Então, assim, qualquer tipo de perda gestacional, eu digo, não tem nada pior que a gente possa passar na vida do que perder um filho, né? A gente sabe, assim, quem é mãe. E ainda que aquela criança nunca tenha existido assim, por um período curto, né? A gente não tenha convivido com ela, a dor é muito grande. É muito, 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 muito pesado. Por isso que, pra gente que lida com isso todos os dias, valoriza muito essas perdas, né? Porque se tu vai ver pelos guidelines, assim, começa a investigação depois da terceira perda. Ok, tem que ter o guideline, né? Mas a terceira perda, esse casal já tá massacrado, já tá dolorido, né? Já tá muito massacrado. Então, assim, a gente tenta se cercar de todos os cuidados para que isso não se repita, né? Para que a gente possa abreviar a dor desse casal. Perdas, esgotamento enfim. emocional, financeiro. Até o relacionamento fica comprometido, porque são muitas expectativas, é muito custo, são várias questões. E vira uma obsessão, né? Vira um pensamento permanente. Uma dor constante. Tem que ter um apoio psicológico. Então a gente está sempre preocupado com essa, né, questão e sabendo que está lidando com uma questão muito, muito, muito importante. Muito delicada. São sonhos de vida que estão em jogo, né? E Sinara, daí eu fico pensando, o que impede as pessoas de recorrerem à adoção, né? Às vezes até a falta de informação. E eu quero aproveitar que eu tô com a Karina, que já antes conversando conosco falou que pensa no segundo filho, e agora reiterou, com a Simone, para dizer o seguinte para vocês e para quem nos ouve. Para aquela pessoa que está pensando em formar família, seja sozinha, seja com companheiro, companheira, não importa aí orientação sexual, 2 meninas, 2 meninos, não importa. Se você está pensando em formar família, tem a expectativa de gerar filho próprio, perfeito. Enquanto está fazendo o tratamento, enquanto está avaliando uma doação de óvulos, enfim, se habilite. Por quê? Porque na habilitação para adoção, você vai receber uma série de informações por técnicos. Então, em Porto Alegre nós temos 5 encontros com técnicos, onde todas as informações são passadas, e se você não tem a convicção, você vai formar essa convicção. Enquanto isso, habilitado, vai tentando. Se acontecer a gestação natural, que bom. Se for possível, então, ótimo. Mas se não acontecer, a adoção é linda. Tem crianças encantadoras que esperam por uma família. Enquanto você está habilitado e tentando, você tem o app da adoção, Adoção RS. Existe um sistema subsidiário. É um app que foi criado. Esse app, graças a esse app, a gente já tem mais de 100 crianças em família. Então, na forma de se expressar, é uma covinha, é o brilho no olho, aquilo encanta. Então, por exemplo, eu estou habilitado para adotar um bebê. Enquanto não chega o bebê, eu entro no app, visualizo as imagens, me encanto e mudo o perfil. E às vezes, eu acredito muito até em encontro de almas, né? Às vezes a pessoa olha e diz, nossa, essa pessoa é o meu filho, é a minha filha. Meu filho. Isso aí acontece muito. E como fazer para se habilitar? Então vamos lá, né? Se eu estou pensando, como eu faço para me habilitar?
Entra lá no Sistema Nacional de Justiça, né, o CNJ, tem a aba lá, Sistemas, você entra no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e ali clica pré-cadastro, coloca seus dados, não precisa de advogado, basta ser maior, capaz, não importa a situação financeira, não importa a orientação sexual, não importa se é solteiro, se é casado, enfim, basta querer ter a intenção de formar família. Preenche seus dados, vai aparecer o rol de documentos, manda por e-mail para o Juizado da Infância e Juventude da sua comarca e o processo é formado. E entra no fluxo. E entra no fluxo. Vai ter lá uma avaliação e você realmente no final, se você entender, isso é rápido, 6 meses, tá? 6 meses está resolvido. Entendeu que quer ficar habilitado? Ok. Se nesse meio tempo mudar a ideia ou vier a gestar, enfim, você pode, quando te ligarem, dizer não é mais meu projeto de vida, ok? Não perdeu, não tem prejuízo. Sim, exatamente. Mas não está tem... pronto caso. Pode ser, quem sabe, que acabe saindo com 2 filhos, né? Mas isso acontece. Às vezes acontece. Não falo com Eu queria, assim, a gente tá aqui esgoelada de tempo, mas eu gostaria de encerrar esse papo que certamente inspirou muitas famílias com aquela frase, Karina, que tu mencionou antes de a gente começar. A gente precisa trazer informação para a nossa jornada e trazer para a nossa caminhada todas as formas de gerar amor. É isso aí. Então, olha, não importa, né, se o seu sonho, vá atrás dele, são várias possibilidades. Só não desista, porque certamente tem alguém aí querendo chamar você de mãe ou pai, mamãe ou papai, né? Que coisa linda também, salvar talvez a vida de uma criança ou finalmente conseguir realizar o seu sonho, porque a medicina moderna também tá aí para ajudar muita gente. Então, fica aí, daqui a pouquinho a gente volta, tem mais.